Olá, pessoal, muito boa tarde a todos e todas que nos acompanham nessa quarta-feira. A Federação das APAES do Estado de São Paulo, através do seu Instituto de Ensino e Pesquisa UniAPAE SP, criou a série Saberes e Práticas sobre a Pessoa com Deficiência, Conhecer para Transformar. E nesse sentido, nós temos feito uma série de lives, webinars, as semanas técnicas, o congresso que se aproxima. Atenção, hein, pessoal, o congresso está chegando e precisamos da participação de todos. Nosso congresso será agora em agosto e também na realização de simpósios. E é com grande prazer que hoje, nós damos continuidade e trazemos um tema extremamente relevante no universo apaiano, a questão de cuidar do cuidador, a importância de cuidar do cuidador, que é o tema da nossa live de hoje. Ela é extremamente relevante, ela tem que ser percebida com atenção e a gente tem que buscar estratégias para realmente conseguir trazer e formar uma rede de apoio a esses cuidadores, que nós conhecemos muito bem, que estão muito próximos a nós, em especial dentro das APAES. Então, é com grande prazer que nós temos hoje a visita da Mariana Muriterno e da Letícia Pinho. E eu vou estar fazendo a apresentação delas agora. A Mariana, ela é graduada em Psicologia na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Durante a graduação, ela foi monitora das disciplinas acadêmicas de avaliação dos processos cognitivos e análises do comportamento, foi bolsista e intercambista na Universidade Maior, em Santiago, no Chile, é pós-graduanda em intervenção ABA para o autismo e deficiência intelectual na CBI de Miami e possui experiência na psicologia clínica direcionada à terapia cognitivo-comportamental e psicologia social com ênfase em dependência química e pessoa com deficiência. Atua no projeto Colcha de Retalhos na APAE de Caraguatatuba. Seja muito bem-vinda, viu, Mariana? Eu vou estar fazendo a apresentação também da Letícia. A Letícia é graduada em Serviço Social pela Universidade Federal de São Paulo. Durante a graduação, ela participou de grupos de extensão, sobre vivências artísticas, culturais e periféricas, e também esteve na organização do primeiro seminário sobre arte e serviço social da Unifesp. Ela é pós-graduanda em gestão escolar, com ênfase em educação inclusiva na Universidade Anhembi Morumbi, e atua também no projeto Colcha de Retalhos. Meninas, sejam muito bem-vindas. Obrigada, boa tarde para todo mundo. Uma boa tarde a todos e a todas, né? Bom, então nós vamos fazer o seguinte, eu vou passar a palavra para vocês vão fazer as apresentações e depois a gente volta para estar conversando mais um pouquinho, ok? Então, assim, a todos que estão, todos e todas que estão nos assistindo, que façam perguntas, tragam suas contribuições também para estarem participando conosco, tá bom? Uma boa apresentação para vocês. Combinado. Bom, gente, então eu vou dar início a discussão do tema em questão hoje, a importância de cuidar do cuidador. Eu quero dizer, antes de tudo, obrigada para a FEAPAES e a UniAPAE pelo convite e por também disponibilizar esse espaço para a gente discutir um tema tão importante e por isso tão necessário, que é a importância de cuidar do cuidador. Hoje, em específico, nós vamos falar da importância de cuidar do cuidador de uma pessoa com transtorno do espectro autista. Eu vou dar início falando dos aspectos psicológicos que estão atrelados aos cuidadores de pessoas com TEA e, posteriormente, a Letícia vai falar do projeto Colcha de Retalhos, que acontece na APAE de Caraguatatuba e que tem como objetivo realizar o acompanhamento psicossocial de famílias cuidadores de pessoas com TEA. Combinado? Vamos lá, então. Mas antes de começar a falar um pouquinho de conceitos mais técnicos, eu queria fazer uma atividade de reflexão com vocês. Se assemelha muito ao que eu e a Letícia realizamos no Colcha. A gente costuma discutir vários temas, que a gente considera relevantes para o nosso público. E, por meio dessas discussões, a gente utiliza a arte e momentos lúdicos para estimular reflexões. A gente sabe que atividades lúdicas e instrumentos artísticos são estímulos que fomentam a espontaneidade e também a conexão com sentimentos, emoções e pensamentos que muitas vezes são desapercebidos durante o nosso cotidiano.
Eu escolhi, então, um filme que ele é bem conhecidinho, eu imagino que muitos de vocês devam ter assistido ou devam ter escutado falar, que é o filme Extraordinário. E eu até faço uma analogia do filme com o tema da live de hoje, né? Que é extraordinário pensar no cuidador. Eu vou contar um pouquinho da história do filme e quem não assistiu não tem importância porque não tem muito spoiler, tá? É só para poder situar vocês na atividade de reflexão que eu vou sugerir hoje e também para quem já assistiu poder se recordar um pouquinho mais da história do filme. Aqui nessa foto, a gente tem uma foto do meio, que é um menininho, que é o August. Ele tem 10 anos de idade e ele tem uma doença degenerativa muito rara, que é o Treacher-Collins. Por conta dessa doença, que afeta os ossos da face, então deixam os olhos um pouco mais rebaixados, as orelhas mais baixas e o maxilar descentralizado, ele acaba sendo submetido a diversas cirurgias ao longo da vida dele. E por conta dessas cirurgias, ele acaba não podendo participar do âmbito escolar desde pequenininho. Então, a primeira vez que ele vai para a escola é com 10 anos de idade. No caso, ele é até alfabetizado pela mãe, a mãe cuidadora, em casa. É até legal porque a Uniapai postou esses tempos aí, esse filme como uma sugestão que fala da deficiência e da inclusão. Então, quem não assistiu, assista. Ele mexe muito com as minhas emoções, eu tenho certeza que vai mexer também com a de vocês. Muito bem feito, aliás. Enfim, por que eu escolhi esse filme que não fala de uma pessoa com TEA? Porque por mais que ele não fale de uma pessoa com TEA, ele evidencia de forma categórica os medos, as ansiedades e as angústias de pais, familiares, cuidadores de pessoas com deficiência. E eu escolhi uma cena em específico para a gente pensar hoje, que é a cena do primeiro dia de aula do August, com 10 anos de idade. A gente sabe que o primeiro dia de aula de qualquer pai, mãe, filho, enfim, é um momento que já gera muitas ansiedades e preocupações. É um momento de separação, então tem muita angústia de separação nesse momento. Só que para pais de uma pessoa com deficiência, existe uma preocupação ainda maior, que está relacionada com o preconceito. E aí vem vários pensamentos. Será que ele vai ser bem acolhido? Como serão os olhares dos outros? Será que eu estou fazendo certo de levar ele na escola ou seria melhor deixar em casa? São vários pensamentos que vão surgindo. Então, eu queria colocar aqui para vocês algumas fotos, algumas imagens deste primeiro dia de aula mesmo do August. Eu quero que vocês façam um exercício de se colocarem no lugar desses pais, porque eu sei que podem ter cuidadores assistindo essa live, mas também temos aí pessoas da educação, da assistência, da saúde, e que é importantíssimo a gente sempre fazer esse exercício de se colocar no lugar do outro, né? Então, aqui tem algumas fotos. A sequência da direita aqui no topo, a gente tem a família, tá um pouquinho pequenininho, mas eu vou exemplificando para vocês. A gente tem a família chegando ali no portão da escola e falando para o August, olha, nós estaremos aqui fora, nós estaremos aqui quando você for embora. Tem a cena, a segunda imagem para baixo, do pai com o filho, né, um momento ali de carinho, falando eu te amo também. Cenas até então muito comuns no primeiro dia de aula. E depois a gente tem esse momento dos pais junto. E nesse momento, a gente vê, né, tem ali a falinha que eu vou falar para vocês, um apoiando o outro. Se o encararem, deixe-os encarar, né, tentando fortalecer o outro. A gente vê que a Julia Roberts, ela tá mais aflita durante esse momento, parece que o pai vai tentando dar ali um suporte também emocional para ela, que é a mãe. E tem a cena que eu coloco em destaque, que eu acho assim, fantástica a atuação dela, ela no olhar, na boca, a feição dela, passa essa angústia, esse medo, né? E aí tem lá, Deus que estejam bons com ele. Então, eu acho que isso é o que acontece com os cuidadores de pessoas com TEA, porque é o que a gente escuta nos discursos, tá, dos cuidadores, e é também o que está na literatura. Então, depois desse exercício aqui da gente se colocar no lugar desses cuidadores, eu convido vocês, então, a escutar um pouquinho da parte mais teórica e técnica. E já que hoje a gente está falando de um cuidador mais específico, que é o cuidador de uma pessoa com transtorno do espectro autista, eu vou definir de uma forma resumida o TEA para vocês.
O TEA é um transtorno do neurodesenvolvimento que atinge em maior proporção o sexo masculino. Então, é uma condição caracterizada por um conjunto sintomático. São comportamentos manifestos, né? Então, o diagnóstico, ele é clínico, ele é observatório. Então, vamos entender um pouquinho quais são esses comportamentos. A gente tem um déficit na comunicação e na interação social. Então, existe uma dificuldade na iniciação e na manutenção de interações verbais. A gente também tem uma dificuldade na integração da comunicação verbal com a não verbal. Então, eu vou dar um exemplo super simplista mesmo, mas é só para vocês poderem visualizar o que eu estou falando. Então, por exemplo, se você me pergunta assim, Mariana, você quer tomar um sorvete? Eu vou lá e respondo assim para vocês. Vamos? Vocês conseguem fazer uma junção da minha comunicação verbal com a minha comunicação não verbal, gestual, e conseguem fazer uma análise de que ela não está muito afim, mas por algum motivo ela vai. Então, a gente tem essa capacidade, né, de fazer essa análise do todo. E existe uma maior dificuldade no TEA. Também existe uma dificuldade na expressão de sentimentos e emoções, o que acaba gerando um comentário muito errôneo, que as pessoas com TEA não têm sentimentos. Tem, tá, gente? Eles só têm dificuldade de se expressar. Interesses restritos, então, tem uma fixação, uma inflexibilidade diante de um tema específico, um objeto ou uma rotina. E a gente também tem os movimentos repetitivos, e aí eu vou dar como exemplo, então, a estereotipia motora, que a gente pode pensar ali numa das mais conhecidas, aquela de colocar o corpo para frente, para trás, ou do movimento das mãos. O TEA é um espectro, né? Então, ele tem de leve a moderado e severo. E assim, como que a gente classifica o nível? O nível é classificado de acordo com a necessidade de apoio que esse indivíduo vai precisar. E o que é muito importante a gente ressaltar toda vez é que é importante um diagnóstico precoce e um acompanhamento por profissionais especializados. A gente sabe hoje em dia que é possível identificar sinais de TEA com 6 meses de vida. Então, é bom a gente estar atento, nós da educação, da saúde, da assistência, a esses sinais e entender também que quanto mais cedo uma intervenção, melhor a expectativa de um resultado positivo diante das intervenções. A gente então não pode perder tempo. Os atendimentos, tanto no momento da investigação, tanto no diagnóstico, quanto no pós-diagnóstico, podem ser realizados pelo nosso Sistema Único de Saúde, que é o SUS, que tem como objetivo estimular habilidades em atraso, acolher e orientar os responsáveis. Mas o que acaba acontecendo? Como a demanda é alta desse público, os serviços acabam sendo direcionados ao atendimento com a pessoa com TEA. E acaba existindo uma carência em serviços direcionados ao cuidador. E esses serviços seriam importantíssimos no acolhimento e na orientação, já que a gente entende que o cuidador é um agente protagonista também em todo o acompanhamento terapêutico de uma pessoa com TEA. E já que a gente falou dessa importância do diagnóstico, vamos falar um pouquinho também dos aspectos psicológicos atrelados a esse momento do diagnóstico. O período do diagnóstico, da investigação, já é um momento mais angustiante. E esses cuidadores, familiares, pais, né, eles podem apresentar diferentes comportamentos. Por exemplo, podem ter cuidadores que vão começar, então, a buscar informações de uma forma mais intensa, porque nunca ouviu falar do TEA, ou porque ouviu de uma forma muito superficial, enfim. Podem apresentar um humor deprimido, raiva, escapes. Então, estou com dificuldade de lidar com aquela situação, logo vou me ausentar daquela situação. Então, pessoas que possam passar mais tempo fora de casa ou focar muito no trabalho para tentar não lidar com a situação. Negação, sendo que a negação, gente, é a primeira fase do luto. E por que eu estou falando de luto aqui? Porque o luto ele não está apenas relacionado ao falecimento de uma pessoa. Nós vivemos diversos lutos ao longo da nossa vida. E os lutos podem ser diversos. A perda de um trabalho, a perda de a separação, né? A perda de um relacionamento amoroso. E também a perda das nossas idealizações e expectativas.
Quando um casal está ali no processo de ter um filho, ou até mesmo anteriormente a isso, já existem algumas idealizações, expectativas relacionadas a como vai ser esse bebê. E ao nascer um bebê, ele se desenvolver e apresentar um diagnóstico, por exemplo, de TEA, acaba sendo a vivência de um luto, porque é algo não esperado, né? O que acontece é que muitas pessoas acabam ficando mais tempo nessa fase da negação. E outras passam um pouquinho mais rápido por ela e já se situam na aceitação. E durante a aceitação, aquelas evoluções da pessoa, tudo isso vão sendo muito benéficas, vão sendo vivenciadas de uma forma muito bacana. Mas o que é mais importante de tudo isso? Que independente do comportamento que o cuidador evidenciar nesse momento, a gente tem a responsabilidade de respeitar, acolher e orientar. Julgar não. Vamos orientar, vamos acolher. E de forma geral, gente, ao nascer um bebê, a gente já sabe que tem muitas alterações na vida de uma família. É mudança de hábito, é mudança de pensamento. E ao longo desse desenvolvimento desse bebê, né, que ele vai aí tendo anos de vida, as mudanças vão continuando. A família é uma instituição em constante adaptação e modificação. E uma criança pequena é muito dependente dos cuidadores. Ela necessita de muito investimento. E aí a gente pensa em investimento financeiro, a gente também pensa em investimento afetivo. E famílias com pessoas com TEA, elas são pais responsáveis de um filho. E eles vão ter conflitos e demandas de pais. Então, todos esses conflitos, essas demandas, de uma forma mais generalista que eu pontuei, já estão acontecendo com eles. E aí vem um diagnóstico. E muitas vezes é um diagnóstico de algo desconhecido. Então, é pisar no desconhecido. É muito desafiador. E é por isso que é fundamental a intervenção de profissionais qualificados durante esse diagnóstico. Para poder fornecer uma escuta, orientar, acolher, certo? E é mais importante, profissionais humanizados, né, que respeitem esse momento. Porque é um momento de uma combustão de sentimentos. A gente tem ali angústia, culpa, estresse, ansiedade. E tudo isso, gente, que eu vou falando de aspectos psicológicos, a gente sabe que o ser humano é um ser muito singular. A gente vê estudos que muitas pessoas acabam passando por tudo isso que eu tô falando, mas não necessariamente todas, tá bom? Então, já é uma combustão de sentimentos. E a culpa é muito importante a gente citar. Porque a culpa, muitas vezes, é por justamente não saber lidar com o transtorno do espectro autista, por faltar conhecimento. Por isso é tão importante a orientação. A culpa também pode estar vinculada a não saber, a não ter a capacidade, né, não ter, infelizmente, a possibilidade de fornecer os melhores tratamentos também para aquela pessoa, e também por não saber lidar com os momentos de desorganização interna daquela pessoa. E desorganização, quando eu falo desorganização interna, são momentos de conflitos internos. E como que é a rotina desse cuidador, né? A gente tem um perfil muito comum, geralmente é um familiar do sexo feminino e é geralmente a mãe. E a gente chega no âmbito mais social, né? A gente sabe que a mulher, ela já foi condicionada, foi determinada ali pela sociedade culturalmente e historicamente a exercer papéis de cuidado do lar e da família. E o homem do labor. Então, é uma questão muito social e histórica que a gente vai vendo. E, de acordo com o nível de dependência desse indivíduo, o cuidador poderá abdicar das suas ocupações, como o trabalho, o estudo e o lazer. Além de abdicar de coisas que ele fazia anteriormente, ele se implica em uma tarefa intensa de cuidados. E que muitas vezes existe uma carência na rede de apoio. Mas o que é a rede de apoio, né? A rede de apoio, ela é constituída por amigos, familiares, serviços de saúde que fornecem todo o auxílio no cuidado, no acompanhamento dessa pessoa com TEA, removendo a sobrecarga deste cuidador. E aí, o que a gente acaba percebendo com essa carência dessa rede de apoio? Que pode desencadear um sentimento de isolamento social nesse cuidador, impactando na saúde mental dele, já que a gente entende que falta de interação social pode gerar angústia e sofrimento.
Continuando um pouquinho mais, falando dos aspectos, então, psicológicos, os autores apontam para a possível presença de sintomas ansiosos e depressivos em mães cuidadoras. Sintomas esses que podem aparecer desde o diagnóstico, como a gente já havia comentado anteriormente, como podem perpetuar por um longo período. Vou citar aqui esses sintomas. Sintomas, então, vinculados à ansiedade. A gente tem a apreensão, o nervosismo, o sofrer por antecipação, a angústia. Sintomas físicos, como taquicardia, boca seca, rubor, que é uma vermelhidão na pele, sudorese nas mãos e suor frio, pensamento acelerado e medos irracionais. Agora vinculados à depressão. Tristeza profunda, irritabilidade, angústia, desânimo, cansaço fácil, diminuição ou incapacidade de sentir alegria e prazer, insegurança, pensamentos negativos, esquecimento e dificuldade de concentração. Esses sintomas, eles podem aparecer devido mesmo a um quadro de sobrecarga, né, que é resultado dessa combinação de um trabalho físico, emocional e essa falta da interação social, né, desse apoio social, como a gente vem mencionando. Também é importante dizer que você apresentar determinados sintomas que eu citei agora não significa que esteja sendo diagnosticado num quadro de depressão ou ansiedade. Isso deve ser avaliado por um profissional, um médico, e ele vai avaliar intensidade, frequência, a quantidade desses sintomas para que se chegue num diagnóstico. Algumas pesquisas também apontam a vivência de um nível de estresse elevado em pessoas, em cuidadores de pessoas com TEA. Esses estudos também indicam o melhor manejo, a melhor forma de lidar com esse estresse dessas pessoas, né, das pessoas cuidadoras. Como seria? Apoio social, percepção da situação e utilização de estratégias de enfrentamento. Olha o apoio social aparecendo de novo, né? Vamos focando nesse apoio social, porque ele é importantíssimo quando a gente chegar no coach de retalhos, mas também tem a percepção da situação e utilização de estratégias de enfrentamento. O que acontece? Muitas vezes a gente vive uma situação de estresse, a gente se comporta de uma determinada maneira e a consequência é culpa, raiva, ansiedade. Quando a gente percebe isso, a gente fala, opa, não tá legal. Vamos perceber de novo essa situação, vamos montar estratégias de enfrentamento, comportamentos que gerem um bem-estar diante daquela situação de estresse, ou que diminua a intensidade, tá? Essa é a ideia. O apoio social, de novo, como eu tinha dito antes. E olha só, a presença de estresse parental na dinâmica familiar altera inevitavelmente, e olha só, inevitavelmente, hein, pessoal, as habilidades dos pais para executar condutas benéficas para o apoio do funcionamento comportamental e emocional. Olha só como os cuidadores estando bem, eles estão mais aptos a fornecer ali um apoio mais eficiente para as pessoas cuidadas. Olha como que é importantíssimo, né? Tudo é um reflexo. Outro ponto importante também é que a pessoa com TEA não está determinada apenas pelos sintomas relacionados ao diagnóstico dela, mas muito também ao entorno em que se desenvolvem e as experiências que os atravessam. Olha só como é importante o ambiente, né, na evolução. E aí, a gente comenta tudo aquilo para chegar no tema da live de hoje, que é a importância de cuidar do cuidador. O cuidado, então, com as famílias de pessoas com TEA é super positivo e serve como ferramenta de prevenção à saúde mental de pais e cuidadores. Então, olha só, não é chegar quando esse cuidador já está adoecido psicologicamente. Não, a gente tem que chegar ali no momento do diagnóstico, para a gente dar todo o suporte e orientação necessário, porque isso vai refletir no cuidado com a pessoa com TEA. E assim, olha a orientação de novo, quanto maior o conhecimento da família em relação ao autismo, maior a possibilidade de exigir os seus direitos, buscar os atendimentos e
claro, desenvolvimento ali, o desenvolvimento dele de uma forma mais plena, né? Com maiores evoluções, que é o que a gente quer, né? E eu coloquei também nos meus slides as referências das teses, dos artigos que eu me baseio para falar desse tema. Eu acho importante falar também, gente, já que esse espaço aqui a gente tem bastante gente que faz pesquisa também, está faltando um pouco de pesquisa aqui do país em relação a esse tema. Muitos dos artigos e teses eu tive que buscar no âmbito internacional. Então, vamos estudar, vamos fomentar pesquisas, porque esse tema é muito importante. E eu espero que esses relatos aqui, meu e da Letícia hoje, possam estimular aí pesquisadores também. Então, um obrigado aí por vocês terem acompanhado até agora as minhas falas. E eu tenho certeza que vocês vão adorar conhecer o Coxa de Retalhos, mesmo que virtualmente. Então, eu vou passar minha fala para a assistente social Letícia, e no final a gente tira algumas dúvidas também, tá bom? Licença. Boa tarde. Agora a gente vai falar um pouco sobre o projeto Coxa de Retalhos mesmo, para apresentar para vocês. Pode passar. Bom, o que a gente vai abordar aqui nesse momento, a gente vai falar um pouco sobre o início do projeto Coxa de Retalhos, o projeto ampliado, como ele está funcionando agora, as oficinas, né, que temos atualmente hoje, a de vivência corporal e a oficina temática, e algumas atividades que a gente desenvolveu também junto com os integrantes do projeto. Pode passar. Bom, o início do projeto do Coxa de Retalhos partiu de uma demanda dos pais e responsáveis dos alunos e atendidos aqui da PAI de Caraguatatuba, nessa busca de apoio junto com profissionais e também da troca de experiência, né, entre pais e responsáveis. E então o projeto surgiu disso, da demanda para ter esse apoio, esse espaço de troca entre eles. O nome Coxa de Retalhos, ele vem de cada um trazer um pedaço da sua história, da sua vivência, e no final cobre todo mundo, né? Os encontros de início eram aqui na PAI de Caraguatatuba, e depois também expandiu na casa das próprias pessoas que estavam participando desse projeto. Bom, o projeto ampliado. Hoje, o projeto conta com um espaço próprio, tem a equipe técnica direcionada, eu, assistente social, e a psicóloga Mariana, as atividades planejadas para a demanda que surge a partir das histórias, do que chega para a gente, né? E também temos o acolhimento psicossocial, um momento de uma rede de apoio para essas pessoas, para que eles dividam suas angústias, as suas ansiedades, e também algumas dúvidas mais burocráticas em relação a alguns direitos, tanto dos autistas, quanto da família dos autistas também. Nessa foto foi na abertura desse espaço que a gente trabalha hoje. Então, a gente tem a Renata, a assistente social Renata e a psicóloga Vera, que estavam no projeto anteriormente, e também a gente tem a presidente, Dona Sônia. Eu e a Mariana estamos ali. Bom, a primeira oficina que a gente tem, que a gente conta, é a oficina de vivência corporal. Nessa oficina, a gente tem 2 momentos. No primeiro momento, a gente tem uma voluntária educadora física que aborda com eles mais questões do exercício físico, desse momento mais para estar praticando atividades físicas. Já no segundo momento, comigo e com a Mariana, a gente tem um momento de técnica de atenção plena, respiração em grupo, para que eles possam, em um momento de angústia, de raiva, de tristeza, que eles possam aprender a controlar essas sensações, que eles possam ter controle das suas emoções e entendam que nada vai ficar ali por muito tempo, né? Então, a gente está ali para dar esse apoio em relação a essa técnica, tanto de atenção plena como de respiração em grupo, porque às vezes é isso, né? A gente para, calma, relaxa, respira e a gente consegue seguir.
Na oficina temática, a gente já aborda mais as relações no geral, né? A gente reflete, a gente conhece a rotina familiar, as dificuldades, as superações e tudo isso englobadas em atividades lúdicas, né? Que façam ter um momento de reflexão ali para eles no momento que está sendo passada a atividade. Então, já é uma atividade mais voltada para a gente abordar assuntos presentes no cotidiano deles, né? Coisas que eles trazem e coisas que a gente percebe também que está presente nesse cotidiano de ser um cuidador. Bom, da oficina temática, eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês de atividades que a gente elaborou com eles, né? A gente tem a árvore do cotidiano, a dinâmica da colagem do autocuidado, a dinâmica da fotografia, dinâmica da máscara, a dinâmica da bexiga e o dia do orgulho autista. Bom, na árvore do cotidiano foi a nossa primeira atividade com esses pais responsáveis, né, dos alunos e atendidos. Então, a gente queria conhecer um pouco mais sobre a dinâmica familiar. Então, a gente começou com uma roda de conversa para conhecer como que é essa rotina, como é o aspecto social e psicológico dessa família, né, desse cuidador. Então, nessa primeira atividade, a gente queria conhecer o cotidiano desse cuidador, o funcionamento do núcleo familiar. A gente queria entender as palavras que estavam presentes na vida deles, né? Então a gente deixou uma árvore e pediu para que eles colocassem sensações, emoções, hábitos que estavam presentes no cotidiano deles. Já a dinâmica da colagem do autocuidado, a gente queria entender como funcionava para eles o autocuidado, né? Porque para cada um o autocuidado vem de uma maneira. Para alguns é leitura, para outros é ir ao cinema, é um jantar em família. Enfim, cada um tem a sua concepção de autocuidado. Então, a gente queria entender como que funciona esse autocuidado para eles, para que no decorrer das oficinas a gente pudesse trazer atividades que contemplasse a necessidade de cada um. Então, nessa atividade, a gente pediu para que eles trouxessem revistas e entregamos papéis para eles. Então, dessas revistas, eles recortariam imagens que atribuíssem para eles o que é o autocuidado, né? Então, o nosso objetivo com essa atividade era compreender como que vem o autocuidado para eles, como que também pode se implicar de uma forma rotineira no cotidiano deles e como que a gente também pode futuramente auxiliar para que isso esteja incluso na rotina deles de uma forma leve, né? Se eles têm 2 horas livres, como é que a gente pode trazer uma atividade, uma dinâmica que possa funcionar para ele como um momento de autocuidado. Não precisa ser nada mirabolante, nada de outro mundo, né? O autocuidado pode estar presente em várias coisas que no dia a dia eles gostam. Bom, na dinâmica da fotografia, a maioria dos cuidadores são mães, né? Mães, tias e avós. A maioria são mulheres. Então, a gente elaborou essa dinâmica em comemoração ao Dia das Mães. A gente queria porque no contexto social, o cuidador e a mãe, né, a maternidade se entrelaçam muito. Então, a gente queria conhecer um pouco mais esse lado mãe, da maternidade, de como são os desafios, as percepções, a expectativa que essas mulheres, né, têm em relação a ser mãe. Então, a gente pediu para que elas trouxessem uma foto que mais remetessem a elas o que é ser mãe para elas, né? A maioria trouxeram fotos com os filhos e expuseram sobre o momento ali da foto escolhida por elas, né? Então, nesse momento, o nosso objetivo era entender o significado para essas mulheres do que é ser mãe, do que é maternidade, também entender ali as dificuldades que estão presentes, as vitórias, as experiências, enfim, a vivência como um todo. Bom, na dinâmica da máscara, essa dinâmica foi muito interessante, é uma das que a gente mais teve resultados, podemos dizer assim, né? Na dinâmica da máscara, a gente teve 2 momentos.
No primeiro momento, a gente pediu para que os cuidadores, a gente entregou 2 máscaras, né? E no primeiro momento a gente pediu para que em uma das máscaras ele enfeitasse, enfim, colorisse, escrevesse da maneira como ele quisesse, como o outro o vê, né? A maneira como o outro o enxerga, como ele acha que o outro o enxerga. O outro é quem é cuidado, né? Como ele está o enxergando. No segundo momento, a gente pediu para que ele confeccionasse a máscara da maneira como ele se enxerga. Então, a gente teve ali 2 visões, a gente teve um contraponto dessa maneira, de como quem é cuidado enxerga o cuidador e como também o cuidador se enxerga, da importância dele reconhecer esse papel, porque muitas vezes está ali, está na rotina, já é uma coisa que ele faz há muito tempo e ele nem imagina o quão grande é esse papel que ele tem, né, de ser cuidador. Então a gente queria reconhecer o valor desse papel, de perceber como também o outro o olha e também desse cuidador tá tendo um tempo para olhar para si e perceber que é importante cuidar de si, porque quando você está bem para cuidar do outro, é muito melhor. Bom, na dinâmica da bexiga, a gente propôs que eles escrevessem hábitos, emoções e sentimentos que eles gostariam de explodir, basicamente, né? Eles escreveram palavras ali, colocaram dentro da bexiga, palavras que eles queriam excluir da rotina deles, que eles não gostariam que estivesse presente no cotidiano deles. Então, eles escreveram e estouraram as bexigas. Depois, a gente desenhou bexigas numa cartolina e eles colocaram palavras que eles gostariam de acrescentar no cotidiano deles, né? Então, a mudança, hábitos de autocuidado que poderia estar no cotidiano deles, que ajudaria a melhorar, a desestressar, a ter um momento para si, a qualificar esse papel de cuidador, mas também qualificar o seu papel consigo mesmo também, né? Então, o nosso objetivo era analisar os pontos positivos e negativos também do cotidiano e refletir sobre como pode ser feita essa eliminação, né, desses hábitos e emoções que não agradam a eles e como eles podem acrescentar esses hábitos que eles querem no cotidiano deles. Bom, o Dia do Orgulho Autista, né, dia 18 de junho é comemorado o Dia do Orgulho Autista. Então, a gente abordou com os pais sobre o que é estar presente ali no dia a dia com o autista, né? As vivências, as vitórias, os avanços, e também relatar mais um pouco sobre o debate societário, a ampliação do tema para que é importante que não só as pessoas que convivem com o autista estejam atentos, né? É importante que toda a sociedade esteja atenta, que saiba receber esses autistas da melhor maneira possível, que tenha compreensão e que isso também vai ajudar as mães, porque muitas mães relataram que deixam de sair, né? Que deixam de participar de festividades por olhares, por maneiras que são recebidas em espaços tanto públicos como privados. Então, nesse dia, a gente pediu para que elas gravassem um vídeo, umas gravaram vídeo, outras tiraram fotos, escreveram em cartazes, o que era o Dia do Orgulho Autista para ela, né? Como elas entenderiam que seria uma maneira bacana de ampliar esse tema, de ser um debate maior, fora da bolha, porque, como eu disse, a importância de todos os espaços estarem preparados para eles. Então, foi muito bacana também para escutar um pouco das histórias delas, do que já passaram em espaços, mas também da compreensão dos avanços que elas tiveram, das vitórias, enfim, com os autistas. E dentro do projeto, a gente também teve algumas atividades, como o passeio que a gente teve para o Teatro Municipal Pedro Paulo Teixeira Pinto, em Ubatuba, que foi o evento Orgulho Autista, na PAI de Ubatuba. Esse evento foi organizado para a comemoração desse dia e foi todo contemplado com momentos culturais dos autistas. Então, a gente teve dança, a gente teve poesia, a gente teve pintura. Foi um momento muito bacana para que as mães também visualizassem as possibilidades
que futuramente e atualmente também essa emancipação que os filhos delas podem ter. Então foi muito bacana essa visão de estar vendo ali o outro, né? E a partir desse momento ver as grandes possibilidades, o que eles são capazes de fazerem. E foi muito especial também. E depois, para finalizar, a gente teve o almoço com as mães e foi um dia muito bacana. E a gente também teve a atividade da festa julina, que partiu, inclusive, a ideia de uma das participantes, de uma mãe. Então, foi um momento muito bacana, a gente teve a confraternização, contamos com interação social. Foi importante também porque pessoas que, às vezes... Porque é isso, né? O cuidador, ainda mais quando tem esse apoio, essa família, o cuidador não está só na mãe, na avó, também tem a tia que, né, tá ali para dar aquele apoio, então fica também, enfim, cuida. Então, foi muito bacana porque mães que vinham trouxeram a irmã, que também dá esse apoio para ela, enfim. Então, foi um fortalecimento muito bacana de vínculo grupal e familiar que contemplou ainda mais essa nossa atividade. Então, é isso. Obrigada. Agradeço muito pela oportunidade. Queria agradecer também a FIAPaz, a Uniapai, agradecer a PAI de Caraguatatuba por esse trabalho e esse projeto maravilhoso. Excelente, meninas. Parabéns pela explanação de vocês, parabéns pelo trabalho, por isso que vocês trazem. Essa questão, né, de cuidar do cuidador é uma questão que eu considero extremamente importante, é uma questão muito pouco discutida, e a Mariana disse, tem pouca referência, a gente não tem muitos estudos sobre isso, não tem muitas pesquisas, abre uma brecha para quem quiser estar discutindo isso, que submeta um artigo no Congresso Científico, vamos discutir sobre isso, vamos buscar, né, alternativas, estratégias para a gente avançar, assim como as meninas trouxeram para nós. Né? Então, elas trouxeram para nós uma parte fundamentada, teórica, mas também trouxeram aquilo que elas fazem na prática. Né? Então, trouxeram uma contribuição extremamente importante. E eu achei muito interessante, e é muito isso, né, Mariana, que até você trouxe, a questão do cuidado. O cuidado parece que é sinônimo do feminino, né? Parece que é a mulher que tem a obrigação o tempo todo, uma obrigação social de estar sempre provendo cuidado. E as coisas não precisam ser assim, mesmo porque, né, há um processo, né, que assoberba a mulher de tantas tarefas e tantos cuidados que ela tem que estar fazendo. No grupo de vocês, Letícia, quantas participantes tem, em média? No total, em média, a gente conta hoje com 13, 14, né? E a participação deles é efetiva, elas vão sempre, vocês conseguem fazer sempre as atividades? Sim, a gente consegue abordar com elas as atividades sempre. São participantes, essas 14 são participantes que estão sempre vindo. Então, a gente consegue dar uma decorrência nessas atividades. Sim, e são todas mulheres. A gente tem, no momento atual, sim, todas são mulheres. É uma característica, né? Mas que a gente precisa debater, que a gente precisa chamar a atenção, porque os homens também podem estar contribuindo, podem estar, né, exercendo, executando a função de cuidado, até para trazer um certo alívio, né, para essas cuidadoras, que é extremamente estressante, a gente sabe, vocês vivenciam muito de perto essa questão de o quanto é estressante, o quanto isso é sério, né? E vocês podendo aí, a partir das oficinas, trazer momentos de alívio, porque é muito isso. Né? Momentos de alívio, momentos de se ver, de repente não tem tempo para se olhar no espelho, não se enxerga, não se entende, porque são tantas as demandas, né? Isso é tão sério, e esses espaços, esses momentos, eles são extremamente relevantes, né? Eles são extremamente importantes para que essa cuidadora, para que essa mulher consiga, né, ter uma melhor qualidade de vida e também, né, dar uma melhor qualidade de vida aos seus filhos, já que a Mariana também trouxe essa questão, né? Os pais não conseguem dar o suporte necessário se eles não têm, né, algum suporte. Então, o trabalho de vocês é extremamente importante. E eu queria até ampliar um pouquinho o debate. Eu acho que a ação institucional ela é muito válida, ela é muito importante. E a gente, inclusive, enquanto instituição, enquanto rede apaiana, da gente também começar a trazer, né, alguma pressão para políticas públicas para esse cuidador.
né, ampliar a nível estatal mesmo, porque esse cuidador, ele está aí, ele existe, e a gente tem que dar visibilidade para a sua questão e tentando, né, fazer com que os seus direitos e os direitos dos seus filhos sejam sempre assegurados, né? Então, acho que também é importante a gente começar a fazer essas discussões nesse sentido. Nós temos muita participação, passamos de 100 pessoas que ficaram o tempo todo aqui vendo vocês, então eu acho extremamente importante, significativo. Temos muitas APAES aqui conosco, inclusive temos a APAE, ou uma pessoa, né, na verdade, que está participando conosco de Pernambuco. Então, assim, a gente está extra-estados, né, a gente passou das condições territoriais do estado de São Paulo, então eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas de outros estados também participando, também buscando conhecimento, e isso faz parte da nossa função, né? Em especial do UNEAPAE, a nossa proposta é essa, está trazendo informações e que essas informações possibilitem aí um conhecimento, uma curiosidade e ações, né? Porque isso tudo, efetivamente, no fim das contas, acaba proporcionando alguma ação transformadora, né? Então, eu acho isso extremamente importante. Nós temos aqui a Sabrina Santos, ela trouxe, né, algumas perguntas, e uma delas, né, como que é feito o diagnóstico com o autista, não sei se vocês gostariam, né, se tem como estar respondendo. E a outra, quando recebemos um paciente autista, como devemos interagir com ele para que possamos fazer um procedimento, né? E ao mesmo tempo ela também traz a questão do número de pessoas, de usuários atendidos, né, que são autistas. Se vocês puderem estar respondendo essas questões. Sim, olá, obrigada pelas perguntas, né? São extremamente relevantes. A gente vê diariamente que o autismo ele ainda é cercado por muitas dúvidas, né? Ele ainda está num cenário muito do desconhecido. Bom, a parte do diagnóstico é algo que é um tema bem extenso que eu teria que fazer, acho que uma live falando um pouco disso, né? Até mesmo as causas do autismo, é algo quando a gente leva palestras, porque a gente também faz essas intervenções, fazendo palestras falando sobre o tema, a gente acaba se estendendo bastante. Mas, bom, neuropediatras, né, que fazem essas avaliações, então, quanto mais profissionais especializados na área, um melhor diagnóstico. A gente vê hoje mais profissionais se capacitando para fazer bons diagnósticos, então, a gente imagina, a gente tem uma expectativa muito positiva para que eles sejam cada vez mais precoces, né? Como tratar uma pessoa autista? Ela é uma pessoa. Então, a gente vai tratar ela como uma pessoa respeitando os limites dela, né? E fazendo toda a avaliação de acordo com os limites dela, com as capacidades e potencialidades dela também. É muito singular. O número a gente até já respondeu, né? É o número das pessoas que participam da oficina hoje? Eu acho que são os autistas. É o número de autistas, não das famílias que participam. Hoje, na PAI, a gente tem em média 29, 30 autistas, daqui de Caraguatatuba, tá? Tá ótimo. Vocês trouxeram várias estratégias, né, para que a gente consiga manter o equilíbrio desse cuidador, né, o equilíbrio emocional, psicológico, além dessas estratégias que vocês trabalham aí, né, no projeto, para a gente pensar de uma maneira mais ampla, para a rede de apoio, para familiares, para as pessoas próximas. Quais são as outras estratégias também que podem estar sendo desenvolvidas para que essas pessoas sintam esse suporte, para que essas pessoas sintam esse apoio? Eu acredito que é um pouco do que eu falei. A gente precisa ampliar esse debate, a gente precisa levar esse debate para fora das instituições apenas que atendem esses autistas, né? É importante que fale na escola regular, é importante que tenha palestras, é importante que tenha eventos, é importante que se dê a oportunidade para essas pessoas também. Né? O mercado de trabalho, espaço privado, espaço público, eu acho que é encontrar alternativas para que dê oportunidade para essas pessoas e tratar o cuidador como uma ocupação mesmo, porque às vezes parece que é apenas uma função, né? A obrigação dele. E se a gente tiver mais regulamentação de acordo com essa ocupação dele, com certeza o debate
com certeza o tratamento em volta disso vai ficar muito mais facilitado, porque até acontece às vezes, né, de alguns pais, enfim, mães não conseguirem comparecer até por conta do trabalho, por exemplo. Então aí deixa de tirar esse momento assim para ele. Então eu acho que é tratar mais o cuidador como um espaço, como ocupação mesmo, e dar oportunidade para os autistas. Com certeza, e até tem algumas buscas de informação, não é nenhuma pesquisa, né, que eu tenha feito, mas em alguns países isso é muito bem estruturado, né? É onde alguns países da Europa o cuidador, o Estado mantém um salário dele mensal e esse cuidador tem direito a 30 dias de férias, porque o Estado vai trazer alguém, né, ou vai capacitar, ou vai remunerar alguém que está próximo já, para que esse cuidador consiga ter férias. Né? Então, assim, são ações de políticas públicas que a gente precisa pensar, porque ela perpassa, essa ação do cuidador, ela perpassa a questão do vínculo familiar, de uma função socialmente atribuída, né? Mas ela também é um trabalho, né? Nessa questão de ocupação, de que o tempo todo ele tem que ter ali, ele tem que atender essa demanda, né? Então, isso tudo eu acho que é extremamente necessário para a gente estar avançando aí nesse debate. E vejam bem, o que vocês trouxeram é tão importante que o pessoal lá de Pariquera-Sul trouxe, né, aqui a sugestão da gente fazer uma cartilha a partir das oficinas apresentadas. Né? Então, é bem interessante, assim, eu não sei se a gente consegue a priori, mas eu conto com as APAES também para que a gente consiga fazer isso. Né? Então, a federação, ela traz informações, ela traz a questão das cartilhas, dos manuais, mas nada impede que vocês tragam para nós também, né, a vivência de vocês, aquilo que vocês conhecem, aquilo que vocês executam, e que a gente possa fazer juntos. Né? Eu acho que a grande questão é esse trabalho colaborativo, né, do coletivo da Rede APAE. E isso é extremamente interessante. Então, o que vocês trouxeram hoje, né, isso vai basear a prática de muitos profissionais dentro das APAES. E isso é extremamente relevante. É esse o objetivo, né? Aqui, nós já havíamos falado, né, as vagas para os autistas, a pergunta também apareceu novamente, que é em torno de 29 e 30 autistas, né, que tem na APAE de Caraguá. Gente, levando em consideração o projeto, qual a importância de haver esse espaço, né, de escuta para os cuidadores? Como que vocês veem? Vocês apresentaram o projeto, trouxeram as oficinas, as atividades que vocês fazem. O que vocês tiram disso tudo? Qual que é a importância que vocês veem nesse espaço e nessa ação de vocês? Eu acho que a importância a gente acaba absorvendo diariamente, né? É o feedback que a gente recebe diariamente dessas usuárias que participam do projeto. Após as oficinas, são relatos como: nossa, me sinto realmente mais aliviada. Ou me manda uma mensagem depois: Mariana, foi muito importante hoje, eu estava necessitando ser acolhida, né? Esse feedback é o que fomenta o projeto. Eu acho que além da gente se apoiar, né, na teoria, que é importantíssima, nas pesquisas que a gente vai se apoiando, a gente se apoia diariamente nesse feedback que a gente recebe. Acho que se a Letícia quiser complementar também. Eu acho que o que mais a gente precisa estar ali é o que você citou, é o momento de escuta, porque às vezes é isso, né? Eles só precisam ser escutados. A gente, às vezes não precisa falar nada, eles chegam, eles colocam todas as angústias, as frustrações, então é no dia a dia. Como a Mariana falou, as respostas que a gente recebe no dia a dia, a gente entende da importância do projeto, da necessidade de ter um projeto como esse, atuante, e quanto isso pode ser uma atividade pequena e que muda a rotina, enfim, toda a história deles. Então, isso, a gente poder ter esse momento, eles terem esse momento de ser escutado, né, da escuta qualitativa.
É um momento de visibilidade, né? Porque de repente se tornam invisíveis, né, dentro da sociedade, porque é só quem está na sombra de alguma maneira, né? Alguém que está cuidando, que está fazendo ali as tarefas, mantendo tudo, mas que não é visto muitas vezes, né? Então é extremamente importante o trabalho de vocês, assim, é fantástico, vocês estão de parabéns, viu? E aí, a Érica está perguntando aqui para nós qual que é a frequência das oficinas, se é semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, ou seja, qual que é a frequência que isso acontece. Elas são semanais, a gente tem 2 oficinas atualmente, como a Letícia citou, né? A oficina de vivência corporal, que acontece de terça-feira, e a oficina temática, que acontece de quarta-feira. Fora os eventos, a parte que a gente acaba esquematizando, festa junina, algum passeio, alguma atividade de lazer, mas elas acontecem semanalmente, e elas são abertas à escolha do usuário. Então, eles podem participar das 2 oficinas, ou, gente, não consigo ir nas 2, vai em uma, ao qual eles se identificam mais. É uma casa aberta. O coach é uma casa. É uma casa muito bonita, aliás, com bastante verde, um espaço super aconchegante. Então, a gente fala, toda vez que a gente publica a nossa atividade, as portas estão abertas, a casa é de vocês. E é uma acolhida intensa, né? E até além dessas atividades, a gente tem os momentos de acolhimento, né? Então, quando não tem atividade, se em algum momento ele sente que precisa conversar, que ele quer tirar alguma dúvida em relação a algo mais burocrático, né? A gente está ali também para que eles possam vir até a gente, enfim, e também ter esse auxílio para eles. Ótimo. Eu vou para a última pergunta aqui. A Indira pergunta se existe uma interação do projeto, né, com a educação no sistema público de Caraguá, se há algum sistema de parceria ou algumas ações conjuntas. Então, a gente está justamente nesse período agora, né? A gente começou a ampliar o coach a nível municipal e a gente vai começar agora, então, a fazer justamente as parcerias com a escola. A gente já anunciou a abertura de vagas para os munícipes, já foi publicado no jornal aqui de Caraguatatuba, já chegaram novas pessoas, a gente está, aliás, na fase de cadastramento desses novos usuários, e agora que vão retornar as aulas nas escolas, a gente retorna com o processo interventivo, fazendo palestras e abordando mais usuários, porque a gente entende que a informação tem que chegar, né? E essas parcerias com o sistema de saúde e da educação é essencial. Que ótimo! E a pergunta veio no tempo certinho, né? Que bom saber que isso está sendo ampliado, né? Então, é mais uma ação muito positiva da APAE para o município e para a sociedade como um todo, né? Então, é extremamente interessante e pensar nesse processo enquanto coletivo, pensar nesse processo para as outras pessoas que não estão só no nosso meio, né? Mas também da sociedade como um todo, é extremamente importante. Temos várias felicitações aqui, o pessoal está parabenizando vocês. Eu, particularmente, adorei falar com vocês, conhecer o trabalho de vocês. Vocês tão jovens, trazendo ações tão interessantes e tão efetivas, né? E isso faz parte, isso faz com que a gente acredite cada vez mais. Então, eu queria muito agradecer a vocês duas por estarem conosco hoje, a Mariana e a Letícia. A PAI de Caraguá, né, que possibilitou também que vocês estivessem aqui hoje, e passo a palavra para vocês fazerem as considerações finais. Bom, gente, como eu disse no início, foi uma honra mesmo esse convite. A gente ficou muito contente, a PAI de Caraguatatuba ficou muito contente, porque é um projeto que a gente deposita muita confiança. A gente, como disse também, a gente vê diariamente os resultados dessas intervenções e a gente sonha, né? Acho que sonhar é uma coisa que a gente nunca pode deixar de fazer. A gente sonha que isso seja ampliado e que não só de cuidadores de pessoas com TEA, mas de todos os cuidadores, porque a gente sabe o quanto é importante essa visibilidade, né? Então, uma honra estar aqui. Obrigada, FEAPAES, a Uniapai, a você também, Denise, por fazer essa intercalação, todos os intérpretes, todos que estão assistindo, e parabéns também para a PAI de Caraguatatuba, porque quando a gente chegou, esse projeto já estava existindo, então eles são, assim, maravilhosos em terem implementado o Coxa.
Quero agradecer também a vocês, Denise, muito obrigada pelo carinho, agradecer a Unepai, a FEAPaz, e também quero agradecer especialmente os pais, né, os cuidadores que participam do projeto e que fazem o projeto acontecer de verdade. Então, muito obrigada, obrigada também à parte de Caraguatatuba por todo o suporte, por todo o auxílio e pela oportunidade de estar nesse projeto tão bacana, que, como a Mariana disse, já vinha acontecendo e a gente está agora para dar continuidade. Muito bem, eu que agradeço. Fica o convite para vocês apresentarem um artigo, tá? No Congresso Científico. Nós temos um espaço de mesa redonda, de repente conversar com a equipe, falar, vamos apresentar a nossa prática, vamos apresentar nossas ações. Tá aberto, tá? Então, se vocês quiserem, fiquem à vontade, serão muito bem-vindas. Tá bom? E muito obrigada, tá bom, pessoal? Lembrando, né, para todos que as inscrições do Congresso estão abertas, a submissão de artigos vai até na outra semana, dia 8 de agosto, então dá tempo ainda daquilo que está quase pronto, dar uma fechadinha e mandar para a gente, vai ser muito bem-vindo e muito importante para nós, até para a efetivação, né, desse processo de informações que a gente pretende estar estabelecendo. Tá certo? A nossa próxima live será no dia 10, né, de agosto, e terá como tema a importância do serviço da residência inclusiva para pessoas com deficiência. Essa live nós teríamos algumas semanas atrás, mas a palestrante teve um problema de saúde e não pôde. Então, a Ana Paula estará conosco, né? Então, a Ana Paula Romeu estará conosco no dia 10 agora de agosto. Tá bom? Pessoal, muito obrigada pela participação, por vocês estarem conosco até agora. Uma boa tarde a todos. Um abraço. Tchau, tchau.